Resenha de Boleiro, com Leandro e Thiago Reis. E a resenha de boleiro deste domingo com mais um grande convidado, com muita história no nosso futebol. Leandro, hoje estamos bem de canhotas, hein? Boa tarde, Thiago. Esse é craque, né? Não vou falar que era porque ele tá aqui, mas é craque mesmo. Bom no cruzamento? Pô, eu assisti o DVD dele, na época era DVD, né? Então tinha que assistir, né, Thiago? Meu amigo, estamos falando de Dedé, revelado pelo Galo, ídolo no Borussia, um monstro da Alemanha. Raridade encontrá-lo no Brasil e eu consegui te amarrar hoje aqui na resenha de boleiro. Boa tarde, Dedé. Pô, boa tarde, é um prazer estar aqui, você e o Leandro aí, cara. Pô, tá doido, Quantos anos eu não vim aqui, né? Itatiaia é uma rádio que me projetou pro futebol, né? Até hoje projeta muitos jogadores e tô muito feliz de estar com vocês aqui, cara. Como é que tem sido a vida? Mais na Alemanha, mais aqui? Mais lá do que aqui, cara. Não imaginava. E acabou que aconteceu isso aí. Tô mais lá do que aqui. Você se tornou uma espécie de embaixador do Borussia. Pode ser isso aí. Né? A gente desenvolve os projetos do Borussia pelo mundo todo, onde que eles precisam, a gente vai. E virou uma parceria, cara. Igual eu falei, quem imaginaria o cara, favela ali do Cachoeirinho, favela do Céu Azul, conseguir falar alemão, mais ou mais arranhar. E hoje tá no Borussia, tá morando na Alemanha, ter casa lá, mais de 12 anos, é uma coisa de Deus. Leandro, você chegou em Minas Gerais depois do Dedé. Acho que o Dedé já tinha saído de Minas, né? Já. Vocês não chegaram a se enfrentar, não? Não. Não, mas encontrar sim, pô, Leandro Encontrar onde? Encontrar, num apelado, um negócio assim. Leandro joga pelada! Leandro é frio, Leandro de Cabo Frio, Leandro é ponta firme, Leandro é igual nós mesmo, simples. Mas gaguejou ali, você viu? Não gagueja não, o Thiago aí, mole, Dedé. Não, eu encontrava sempre o Dedé aí, quando o Dedé tava de férias, em Belo Horizonte. Mas muitas vezes em Cabo Frio, na praia. Quando curtindo. você estava treinando na Toca, o Dedé tem uma das primeiras casas mais bonitas da Toca. Você já foi convidado para ir na casa dele? Já sim. Dedé, quando ele vinha de férias, sempre curtia com a família, com os amigos. Acho que o Dedé, que ele falou, simples. E quando a pessoa é simples, a gente sempre é bem recebida, né? Como é que era quando tava tendo treino na casa do Dedé? Não, o Dedé já gosta, ele sempre gostou de um pagodezinho. Um pagodinho, uma baguncinha. A gente fazia raiva demais nos jogadores, os caras treinando sol quente e não, a casa empolgava, não fazia raiva, não empolgava. Tinha mais animado? Tinha uns que descia a rua. Já saía, atravessava, saía da Toca, dava pra atravessar a rua e ia pra casa do Dedé. Pô, e ajudou, os caras foram campeão da Tríplice Coroa, pô. Eu lembro que os parceiros lá, não dá pra falar não, mas os caras falavam, pô, eu tô aqui, mas o homem que era o Luxemburgo na época falava, pô, não quero ver ninguém na casa daquele capeta lá, não. O Luxemburgo falava desse jeito lá. Se descobrir quem foi na casa do Dedé, tá fora do jogo. Mas só que na época não tinha esse negócio de foto, WhatsApp, então os caras podiam ir que lá era mais light, né? Pô, os caras foram campeão lá, pô, não sabe aí. Então os caras, era tudo com respeito, cara, não era nada de bagunça. Quebrava o que tinha que quebrar, mas na hora de jogar resolvia, né? E pode olhar, deu certo, pô. Deu certo? Quer dizer, você tá pedindo um percentual da Tríplice Coroa, é isso? Se o jogador relaxava, soltava a musculatura, o Dedé tinha uma responsabilidade? Não, isso com certeza. A gente ficou feliz, pô, né? A gente fica feliz, apesar de eu ser criado no Atlético, cara, mas eu sempre fui um cara que admiro e lá na Alemanha a gente aprende muito, né? E o Cruzeiro não precisa falar da grandeza do Cruzeiro, a grandeza do Atlético, em Minas Gerais o América subindo, né? Então acho que isso é o futebol, o bom do futebol. Acho que a rivalidade, né, do Atlético e do Cruzeiro, sem violência, né? Porque a gente fica triste quando você vê depois de um jogo, Leandro. O cara matou um atleticano, matou um cruzeirense, um cruzeirense matou... Pra quê, cara? E o Atlético continua, o jogador continua recebendo salário. O que ganharam com isso? Né? Então a gente quer uma coisa de paz, cara. Você vê na Alemanha lá, os clássicos lá com... Borussia e Schalke. Nossa, tá louco, cara. 82 mil ingressos vendidos e... Né, os caras... São cidades rivais, porém muito próximas, né? Você tá louco, cara. O Lincoln, que é meu irmão, né, um grande irmão, jogou no Schalke lá há vários anos. Como é que é? Eles vão e voltam, tranquilo. Gelsenkirchen, que é a cidade do Schalke, tá a quantos quilômetros? 60 quilômetros. Quer dizer, pertinho, né? É bem pertinho. E não tem... Existe uma briga, uma rivalidade, mas nada assim que você fala, pô, matou, aconteceu isso. Não só lá, né? Mas na Alemanha em si... Se acontecer alguma coisa, a punição é pesada pro time, pra torcida. Né, cara? A gente... Igual o Brasil da gente, a gente quer um Brasil melhor, né? A gente fica triste pelas leis que tem no Brasil, né, cara? Lá na Alemanha, se você... O maior exemplo é o presidente do Bayern de Munique, que é o cara mais rico da Alemanha. Ficou preso, acho que 2 anos. Né? Não tem dinheiro, não tem poder, que deixa o cara presidente do maior time da Alemanha foi pra cadeia. Não vai longe, né, Thiago? O que aconteceu com o zagueiro que tá no Vasco? Breno. Cara, a história do Breno é uma coisa assim... Né?
E aí eu tava na Alemanha e só lá eu já conhecia muita regra, mas só lá eu fui ver. O cara pôs fogo na casa dele, resumindo, ele que podia, em termos, morrer, ou a família dele que não tinha ninguém lá dentro. O cara foi condenado porque poderia ter matado um vizinho que o fogo nem chegou nem perto da casa do vizinho. Foi preso, o cara... Ficou um tempão, né? Ficou um tempão, cara. Então, resumindo, cara, ele teve que pagar a casa, foi preso. Que no Brasil você pôr fogo na sua casa, Eu, cara, hein? pô, vai Os caras vão rir, falar, você é louco. Então, cara, nisso aí eu falo até um pouco assim, achei um pouco exagerado. Eu, Rafinha, a gente tentou com entrevista, várias maneiras lá, mas lá não tem pra direito. Tem conversa. Não tem. Como eu falei, o presidente do Bayern de Munique ficou preso, um cara de mais de 60 anos, cara bilionário, porque tinha dinheiro na Suíça e ficava lá investindo em ações e não pagou imposto de renda na Alemanha e ficou Não preso. tava declarado, cadeia. O que aconteceu? Ele foi lá e pagou mais de 100 milhões de reais. Com juros, por exemplo, devia 70, pagou 100 e ainda foi preso. É, meu amigo, país sério, né? Outra coisa. Tomara que nós possamos chegar nesse patamar um dia. Agora, Leandro, vamos falar de adaptação, né? Futebol internacional, o Dedê morando na Alemanha. Eu queria saber como é que foi a sua chegada. Porque o Leandro, quando chegou em Portugal, o Leandro jogou no Porto. E ele teve uma dificuldade com o idioma, né? Ele conta. Ele gosta, O treinador. gosta da zoeira. É difícil chegar a outro Ele país, né, gosta da Leandro? zoeira, É ele gosta da difícil chegar a outro país, Leandro? Não, foi tranquilo. No Portugal foi tranquilo. Leandro não conseguia comunicar com o treinador, que em Portugal ele achou que era diferente, mas é a mesma coisa. Não, Deixa não aí. deu muito certo em Portugal. Como é que foi a sua chegada na Alemanha? Pô, Diego, na época pra mim foi bastante difícil, cara. Dentro de campo não. Já a minha compra foi bastante coisas que ninguém sabe. Na época eu fui vendido em janeiro pro Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen tinha pagado $500 mil, que na época era muito dinheiro, pro Atlético. Em janeiro viajei pra lá, pro Bayer Leverkusen, fiz exame médico, tudo certo. E no meio do ano eu ia. O Bayer Leverkusen estava pagando colégio alemão já aqui pra mim. E aí no meio dessa barca entra o Juan Figa com o Zé Roberto. Pô, Zé, um jogador do caralho. Jogava no Real Madrid. E os caras falaram, pô, você vai pagar $7 milhões no Dedê, que surgiu ano passado, fez um campeonato brasileiro bom, mas o Zé Roberto aqui já tá na Europa, seleção brasileira, ia disputar a Copa 98, pelos mesmos 7 milhões. E o Leverkusen perdeu esse $500 mil, que se não efetuasse a compra, perdia. O $500 mil era uma espécie de garantia, né? Falou assim, ó, vou deixar 500, uma entrada. Pô, entrar de 500... Você tá doido naquela pro Atlético, aquela dificuldade? Pô, você tá doido? Pra qualquer time. Então, foi a maior venda do Atlético na época, $7 milhões de dólares. E acabou que o Leverkusen, em abril, tinha falado que não ia ficar mais comigo, graças a Deus. Cara, o Leverkusen é 22 mil pessoas. Eu fui pro Borussia, outra dimensão. 90 mil todo jogo. 32 mil. O clube que mais leva a torcida no mundo. Não tem Real Madrid, não tem Barcelona, não tem nenhum time. Como é que você chega na Alemanha pro alemãozão, treinador? Como é que foi a convivência? Puta merda, foi bastante difícil. No particular, pra mim, foi bastante difícil. Porque na época não tinha tradutor. Não tinha nada, não tinha tal de WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nem internet. Eu lembro, 6 meses depois que lançaram a internet, eu ligava o computador, descia lá embaixo, fazia um café, chegava lá em cima, tava abrindo ainda, pra ler o jornal. E foi muito difícil, cara, muito difícil. Foi a primeira vez que a gente vê que dinheiro não é tudo. Aqui eu comia bastante, pô, um cachorro quente que eu gosto, essas comidas aí, pô, da vovó. Coisa simples, né? Pô, o simples é o melhor, né, não lembro? Claro, com certeza. Fui acostumado assim, o arrozinho da mamãe, arroz, feijão. Pra mim foi a melhor coisa. Cheguei lá, cara, fui ter uma condição, ganhava no Atlético um valor aí, cheguei lá, fui ganhar 20 vezes mais. Eu até falei com o Mazinho na época, que era diretor, Mazinho, não quero ir, cara, a torcida, você não quer ir, não, você vai. Você já foi. Não tem ninguém tá te pedindo opção, você vai embora. Você já foi. E aí cheguei lá, fui ter condição, fui fazer compra no supermercado sem não saber acertar um ketchup. Ketchup com pimenta e sem você não sabia o que é. Comprar arroz, era arroz doce. E, pô, cara, comi tão mal assim em casa, cara. Aí. Sozinho. Não tinha brasileiro, não? Nessa época não tinha nenhum brasileiro. O Júlio César tinha acabado de ir embora, o rei Júlio César. O rei. Tinha ganhado a Champions League, ganhou o Mundial de Clubes do Cruzeiro, né? O Julião tinha acabado de ir embora. Então, pô, acabava. Quando eu tava dentro de campo treinando, era bom, cara. Porque tava ali, aí você fazia a diferença, né? Os caras gostavam de mim pra caramba, a torcida chegava no estádio. Mas quando eu ia embora pra casa, cara, era eu e meu irmão, tenho 6 irmãos. E aí um foi. E aí, pra comer, pra um restaurante, como é que é? Conta a história aí. Eu comi McDonald's lá, que eu tomei alergia de McDonald's.
O Link, meu parceirão, chamou, vamos no McDonald's. McDonald's, você nem me chama aqui em Belo Horizonte, pô. Vou comer um... Uns 20 anos que o Dedê não come mais Ah, McDonald's. cara, vou comer um podrão ali. Um McDonald's lá do Céu Azul. Um carrinho de cachorro-quente lá, chama de McDonald's, Mac Céu Azul. Mac Céu Azul. Então foi bastante difícil. Ketchup com macarrão. Então era o que eu fazia lá pra comer, pra quebrar o galho. Eu comia salsicha. E lazer? Lazer, cara, era jogar baralho com meu irmão. Aí fui levando a família, o tio, a tia. Levei minha tia lá pra cozinhar pra mim. Acabou que deu uma depressão nela e começou a beber lá. E foi eu que tinha que fazer comida. Mas bom demais, cara. Acho que foi muito legal. Chegou o frio, ela trancada dentro de casa. Nossa, cara, puta que na merda. Esse aqui que veio aqui, meu amigo, acabou de sair daqui, que é meu irmãozão, o Dé, né, que sabe o que ele passou, o que a gente passou lá. Meus irmãos iam pro aeroporto, eu tinha que levar eles embora. Quando eles iam embora, chegava no aeroporto, eu começava a chorar, assim, polícia, todo mundo olhando, assim, eu nem via. Porque aquela tristeza, meus irmãos, calma, Dedê, vai dar tudo. Não, pode ir embora. Eu sabia, eu falei, meu sonho era ficar 2 anos, comprar uma casa com meu pai, que foi a primeira coisa que eu fiz, com o primeiro dinheiro. E falei que daqui 3 anos eu vou embora. 3 anos, cara. Fiquei 13 anos, cara. E aí dentro de campo não tinha tradutor. Uma mulher falava espanhol, não entendia bosta nenhuma. Não entendeu o quê? Não entendi. O cara ali, o treinador, ligava pra ela, era a secretária do clube, passava o telefone e ela falava e eu, aham. Aí desligava o treinador, eu assim com os dedinhos, assim, beleza. Tanto a Anders Müller, Eike Eza e Ancola, uns dos maiores ídolos no futebol alemão lá. Os caras chegavam lá e chamavam eu de joia. Isso aqui. Era só joia o tempo Os inteiro. caras me zoavam pra caramba, tipo assim. E aí, Dedê, pô, você é feio pra caramba. E eu não entendia, né? E eu assim com o dedo assim. Só tava joia. Dedê, você é horroroso, você é joia. Começar a entender. Aí que os caras foram contar os massagistas lá. Vou fazer massagem, te dar uma porrada na cabeça, pode? Eu sempre, pô, aquele sorriso brasileiro, né, cara? Eu ia falar o quê? Eu não entendia nada. Então, acabou que, graças a Deus, cara, só posso agradecer a Deus, que é na dificuldade que aquilo lá pra mim foi tirar de letra, né, cara? Então, mas eu falo assim, isso é bom saber que o dinheiro é muito importante, mas o dinheiro não compra tudo. As amizades, né? E você tem vários amigos e muitos irmãos, né? São 6 irmãos? Irmãos. E depois pude levar o Léo, meu irmão, que jogou Champions League comigo, né? Foi muito, muito legal. O Kaká jogou em Portugal, Dinamarca, Alemanha. O Levi, que jogou no Atlético aqui também. E foi muito bom, Quem é cara. o melhor? Quem é o melhor? Quem é o melhor? O Léo de Deus. É. O Léo de Deus é. O Levi ou o Léo de Deus, que agora eu me lembrei disso. Deve ser o Levi. Foi de entrar no campo, rapaz, e eu começando na rádio, ele entrando no Atlético. Aí eu Levi, eu cheguei, e aí, tal, expectativa, Mineirão velho, né? A gente entrevistava o jogador, ele na hora de entrar, o cara alongando. E aí, tal, como é que tá a expectativa? Ele, muito bom. E chamou o Juca, meu irmão. Sério? Quase que não foi no microfone. Foi o Levi mesmo, ele contou essa história pra mim. Rapaz, eu, opa! Aí, Flamengo esse jogo. Não sei, acho que eles mandaram marcar, não sei quem que era o cara lá do Flamengo. E ele, eu lembro, eu tava na Alemanha, até esse jogo passou lá, que nessa época já passava o campeonato lá, um jogo por semana, aí passou o Atlético e Flamengo, eu vi esse jogo dele lá. ele chamou o Juca na beirada do campo. Antes Eu- do jogo? Antes do jogo? Não, ele era uma alteração, ele ia entrar. Então eu cheguei pra ele, e aí, qual que é a orientação do professor e tal? Tá preparado? Garoto da base, mais uma promessa. Ele, preparado, graças a Deus. Sabe que sabe aquela água? E depois o Messi passou a fazer isso todo jogo. Eu lembrei, o Messi é o rei do vômito, né? Sabe que o Messi Liga dos Campeões direto, chega no cantinho, dá aquela gorfada. Aí eu falei, tá vendo, rapaz? Já tava à frente do tempo. Nossa. Você já chamou o Juca, Leandro? Não, dá essa ânsia mesmo. Já, às vezes, num jogo assim, dava uma ânsia também. Aí eu ia lá e bebia Coca-Cola, porque eu era viciado em Coca-Cola. Aí segurava. Aí Eu segurava. vomitava direto, cara. Sério? Entrava pra aquecer no estádio, voltava pro vestiário pra vomitar. Entrava aquela perna bamba, sabe, Leandro? Quando dá aquela... Chegar no vestiário e banho médico, todo mundo já sabe já. Aí chegar no vestiário, enfiava o dedo na garganta, dava vomitada e ficava ficava ligadão ali. Era um... Até o médico falou o nome da doença na época lá em alemão, nem dá pra falar. E aí liberava, sabe? Era um Carregava ali uma adrenalina, E né? aí me aliviava e... Quando eu não vomitava, a maioria dos jogos que eu não vomitava, eu jogava mal pra quebrava a bola, cara. Eu já tinha um segredo, tá vendo? Agora, Dedê, depois você se tornou um embaixador como é hoje do Borussia, você recebeu um monte de brasileiro. Aí chegou Amoroso, Evanilson, que saiu daqui. Felipe Santana, você pegou ou não já tinha parado? Felipe Santana, a contratação do Felipe Santana foi espetacular, né? Eu lembro o Zorc, o diretor que me levou, jogou no Borussia 18 anos. Eu fui a primeira contratação dele na época. Ele veio ver Portuguesa e Figueirense. Acho que o jogo ficou 5-3. O Felipe Santana fez 3 gols. Só que o Borussia tinha quebrado, quase foi à falência.
E o Zorc tava sendo quase mandado embora. Ele não podia errar mais nas contratações. E aí ele ligou pra mim e falou, Dedê, porra, cara, eu vim cá ver. Eles ganharam de 5-3, fez 3 gols. Dedê, mas eu preciso de zagueiro, cara. Eles tomaram 5 lá atrás. Porra, eu preciso de zagueiro. Eu falei, ô Zorc, o cara é bom. O cara já tinha falado com o Tinga. Você vê que o Borussia tava quebrando mesmo. Foi ver Portuguesa e Figueirense, hein? E por incrível que pareça, cara, pode até não acreditar, mas o Felipe Santana foi muito bem no Borussia. Acontece isso, né? Ele fez um jogo contra o Real Madrid histórico, fez um gol, né? Contra o Real Madrid. O Negão chegou lá, eu pegava muito rabo lá, né? Igual eu falei, graças a Deus, eu passei a pior fase, depois de um ano chegou o Evanilson, aí eu já arranhava um alemão, porque eu punha, quando eu cheguei lá, puseram uma professora pra mim lá, e a professora queria me ensinar A, B, C. Pô, professor, eu tô aqui no fogo, amanhã em alemão, aprender o quê? Pô, eu quero aprender direita, esquerda, frente, trás. Palavrão. Né, essas coisas, né, xingar, e aí com um mês eu briguei com ela, e aí comecei na época eu não desisti nem em CD, não, existia o CD, mas aí era fita cassete, eu viajava com o Borussia, que viaja muito de ônibus lá, que a rua é boa, as BRs são boas, punha a cassete no ouvido e ficava ali escutando ali em alemão e em português, aí eu fui desembolando, e quando o Negão chegou lá, o Evanilson, eu já falava um pouco, já ajudava ele, ou atrapalhava, a mulher dele um dia lá, que chegou lá, queria pintar cabelo lá, e aí eu fui lá comprar um negócio com ela, comprar uma tinta errada, o cabelo dela caiu. Pô. Caiu o cabelo? Culpa do Dedê. Foi culpa de quem? É minha, pô. É, eu ué. lá fui tentar Culpa ajudar, sua. pô, cara. Pô, já passei cada uma lá, cara. Conta aí, pô. Nossa, cara, traduzi discussão do Amoroso, do Everton, do Evanilson com o treinador. Não existia tradutor. E aí eu tinha que falar, os caras xingando o treinador. Um falava um palavrão do lado e o outro palavrão do outro, você no meio. Eu lembro, o treinador Matias Sama, por exemplo, ele era mestre, né? Não tinha negócio de titular. Cada jogo, a maioria ele tinha 3, 4, que era o fixo dele, e o resto, na frente, por exemplo, ele mexia sempre. E aí, antes do jogo, a gente ia jogar 3h30, aí almoçava 12h30, e aí, antes de ir pro estádio, ele batia ali, na porta ali, né? E aí, você abria, ele já... Quando batia na porta, o cara não ia jogar, e o quarto era eu e Everton. Nossa. Né? E Amoroso ficava não sei com quem no quarto, e eu tinha que traduzir ali. Com o Matias Sama, eu joguei praticamente todo o jogo. Porque jogava na parte de trás, assim. Você era um dos 3 ou 4 que tava todo... Infelizmente. Que os caras ficavam putos, e os caras falavam mesmo. Bom era isso aí, cara. E aí eu lembro que o Everton falava, o Matias Sama entrava, e o Everton falava, por que só eu, professor? Por que você não tira o Rosiski? Polonês, né? Eu tiro da República Tcheca. República Tcheca. Ou tira- Tomás Rosic. Tomás Aliás, Rosic. o joelho mais podre que eu vi no futebol. É isso mesmo, a gente fez o jogo de despedida dele agora lá, cara, um jogão lá, fábricas, todo mundo, um amigão. E o Everton, que era do Corinthians, né? E aí o Everton falou, pô, por que só eu? E nervoso, né? E eu tinha que falar pro Zama, e eu tinha que falar de uma maneira que ele não ia interpretar que eu tava com raiva dele, que a raiva era do Everton. E, pô, cara, aí o Matias Sama saía, eu tentava explicar, eu não jogava, mas aí teve uma época lá, eu lembro, o Amoroso, aí o Amoroso falou, Dedê, eu lembro até hoje, contra o Bayern de Munique, o futebol tem cada história, a gente, o Bayern, na época a gente foi campeão, o Amoroso a gente subiu pro último andar do hotel que a gente estava, na pré-eleição, aí já tava o quadro lá com os nomes, o Amoroso tava fora, contra o Bayern de Munique, é normal, era Amoroso de um lado, o Everton do outro e o Cola, o grandão no meio e o Rosisca atrás, e o Evanilson na direita ou na esquerda, isso era a base do time. E o Zama, cara, o cara tirou o Amoroso desse jogo, tirou o Everton desse jogo, Eita. pôs no banco, cara, o Amoroso subiu o elevador, abriu assim que ele viu, e já começou a andar pra trás, esse cara tá de sacanagem, os jogadores tudo lá, Jens Lema, os caras pica lá. Só fera, né? E os caras vai atrás do Amoroso, segura ele, foi, puta que o Amoroso, vem cá, não põe a mão em mim não, né? Não, Amoroso, aí o Zama entra bem na hora. O técnico. Pô, parecia. E o Amoroso tranquilo, nervoso, e eu tremendo. O Zama, apesar que eu tô brigando ali. Puta, até o Amoroso sentado lá, isso, aquilo, outro, e aí. Ganhou ou perdeu o jogo? Empatamos de 1-1. Acho que foi 1-1. Foi 1-1 o jogo, é isso mesmo. O Amoroso entrou, tava no banco, aí no intervalo eu fui traduzir, o Zama falou, fala com ele que ele vai entrar. 5 minutos ele vai entrar, e o Amoroso nem olhando na cara dele. Eu falei, Amoroso, você vai jogar? Não, eu vou jogar mesmo. O Amoroso tinha personalidade do caralho. E era muito bom pro time isso. O Amoroso é do caralho, ele resolvia mesmo. Cara, 5 minutos de jogo, o Amoroso vai, bate, começa o segundo tempo, né? Aí o Amoroso vai lá, manda todo mundo aquecer, o Amoroso tá lá, deu 5 minutos, foi lá no banco e bateu. E eu, não vou entrar não? E eu tava no campo, eu só vi o Amoroso, eu lá dentro, eu sabia que Ligado, né? sempre estourava Ligado, em né? mim. Ué.
E aí o Amoroso foi, os caras falando, o auxiliar falou, calma, calma não. Aí o Amoroso parou de aquecer. Aí passou 5 minutos, o Zama colocou ele, tava 0-0 o jogo. Aí o Amoroso entrou uma falta na entrada da área, batia eu e o Thomas. O Amoroso nem batia falta. O Amoroso tinha entrado, tinha 1 minuto, tava puto, aí eu tava com a bola na mão assim, eu e o Rosice chegar pra ver, aí... Vamos dar a bola aí, eu vou bater. Lógico, Amoroso, você que vai bater mesmo, porra. O Zama de lá do banco lá, apontando pra mim, pro Rosice, olhando pro céu, não tô vendo se ou não. Quem bate era você ou o ou... Rosice. Falei, pô, Amoroso nervoso. Não, Amoroso, fica à vontade aí. Eu nem olhei pro banco. E o Rosice também, pô? Não, nós era parceiro, Amoroso, Rosice, que eu, nós tinha nossa turma. Nós se escalava dentro de campo. Você tá ligado, né, Leandro? Você jogou bola, então tem hora que o treinador fala uma coisa, vai lá dentro, vocês que resolvem. Quem resolve é o jogador. E aí você passou, Amoroso, pode bater, Eu filho. fiquei do lado ali, de frente pro Amoroso, sem olhar pro banco, que o Zama me xingava. Claro, toma. E o Rosice, o Amoroso, bateu, fez o gol. Eita! E a comemoração? Correndo lá pro banco e eu segurando. Não vai não, não vai não. Pô, cara, muita coisa beleza, cara. Assim, o Amoroso foi o artilheiro dessa temporada, com 17 gols. Passou 5 jogos, a gente achou que as coisas estavam legais. O Zama e o Amoroso querendo ser titular, jogando dentro de casa, 82 mil pessoas. E aí, substituição, faltando 10 minutos de brincadeira, cara. Tinha um imã, o Tinga me zoou pra caralho. O Tinga falou, pô, você tinha um imã, hein, cara. Essas discussões, essas brigas, A substituição. treta era só o Dedê. Puta merda, substituição, tá lá a placa lá do outro lado, e eu do lado de cá com a bola na mão, bateu o lateral, e o Amoroso jogava do meu lado ali. E não voltava, não. E com o Zama, na época, já tinha que voltar. E essa era a briga do Zama com o Everton, com o Amoroso. E Que acompanhou o lateral adversário. o Zama, fala pra eles voltar dele. Tô falando nada. Eu falei, fica aí, Amoroso, fica aí, pô. É isso que é fogo, Mas né? quando eu dava a bola pra eles resolviam. Não, Por isso nós fomos campeão esse ano. E aí a placa subiu, o Amoroso olhou assim, 22. Ele olhou pra mim, não vou sair não. Falei, eu tô olhando, não sabia pra onde é que era. Aí a placa lá e o juiz apitando, Amoroso, ô Dê, eu não vou sair, Dê. Eu não vou sair não. Falei, aí eu abaixei, eu mexi no meião. Eu não vou sair, Dê. Eu falei, puta que pariu, o cara eu tremendo ali, e os caras tranquilos, cara. Cara O juiz mandou o jogo continuar, o Amoroso foi sair faltando 1 minuto de jogo. Depois do jogo. E no vestiário? No vestiário, bicho. O Leandro sabe, muita coisa acontece, cara. O cara joga garrafa. Acontece, o bicho pega. Aconteceu uma situação com o Evanilson, eu lembro até hoje, a pior situação da minha carreira. O negão era foda, personalidade do caramba também. Fomos jogar em Cottbus, na cidade que é depois do muro, quando tinha o muro de Berlim da cidade, os nazistas, esse negócio assim. O Zama vem até daquele lado lá, Matias Sama, que é um paizão meu também. E aí o Zama tirou eu e o Evanilson no intervalo. A gente entrava lá e os caras vaiando, eu tava perdendo, ele tirou eu e o Evanilson no intervalo. Casa do Energy. Cottbus, isso mesmo. E aí o Evanilson saiu puto, chutando as coisas no intervalo lá e tal. Chegou na terça, aí o Zama chegou na terça-feira lá, sentou todo o time assim, deu uma multa de 10 mil euros pro Evanilson, uns 40 mil reais no dia de hoje e tal. E tirou o Evanilson, acho que de 3 jogos. Não sei, não dá pra explicar. E o negão, o Evanilson, e eu calado, né? Não briguei nem nada. Eles parecem tão quietinhos. Você na sua, né? Você na O sua. Evanilson é um dos melhores caras que eu já conheci. Pessoa. Mas quando explode, Mas todo mundo tem seu limite. Eu também já explodi com um treinador lá, mas era um outro que ficou pouco tempo lá também. Mas é bom você ter essa personalidade, né? Isso aí precisa de um time, né? quando você explode é o que? Você tá dando bico na garrafa lá? O que você arrumou? E foi o treinador. Foi pra cima dele? Não. Isso não batia a porta, ele me chamou no vestiário dele, um treinador lá que foi pouco, 3 meses só. O único treinador que ficou 3 meses no Borussia. Depois do Skib, o treinador. Você derrubou o cara. Não, ele já tava caindo, o cara ficou 3 meses, pô. Eu já tava lá 2 anos e ele caiu sozinho já. Meteu a porta na cara dele? Ele me chamou lá e veio falar que a maioria da culpa era minha, que eu tinha que chamar mais responsabilidade. Já carregava o time na época. O Amoroso não tava lá, os caras não tinham ainda. O time nosso tinha desfeito da Champions League. O cara que ganhou a Champions League ganhou o Mundial. Eu tinha feito minha primeira temporada maravilhosa bem. Tanto é que o Borussia podia comprar o meu passe em 3 anos. Com 6 meses pagou tudo pro Atlético, à vista. Né? E aí eu lembro que o Evanilson chegou no vestiário, o Osama falou, o Dedê fala pra ele, todo mundo sentado, Jens Lehmann, Stefan Reuter, os fera tudo. Eu era cachorro pequeno lá, você via, eu era tradutor, você era tradutor, você não sabia, os caras contratou você pra traduzir. Tudo, né? Aí o Osama foi ficar 3 jogos suspensos e 10 mil euros, ou 10 mil marcos, não tinha nem euro na época. E fala com ele. Pô, eu já sabia que o negão tava nervoso, o Amoroso, o Everton já sempre dava uma pontada no Zama, e eu já fui pra esse dia treinar, já tava tremendo a perna, cara. Aí o Evanilson virou e falou. Aí ele falou, eu falei pra ele, aí eu falei, aí o Evanilson falou, Dedê, eu sentei do lado do Evanilson, ele falou, senta do lado do negão lá no vestiário.
que já sabia que o pau ia torar. cara. Aí o Zama falou isso, aí todo mundo olhou pro Evanilson, eu falei, então Evanilson, aí o Amor, fala dele, fala tudo, velho, não vem não, pô, não vem não, fala tudo. Aí eu falei, ô negão, o treinador falou, cara, que sua atitude não foi muito legal, aí já tava dando uma aliviada, você vai tomar 3 jogos e 10 mil marcos de multa. É isso que o Zama falou, negão. Aí você conversa com ele depois, negão. Não, amor dele, deixa eu falar agora, pô. Eu falei, caralho, agora. Eu não queria ver o circo pegar fogo. Né? Não, mas às vezes é bom cutucar, né, cara? Aí os caras e o Everton, a mesma coisa. Puta, o Everton, então. Aí o Evanilson falou, beleza. Aí o Evanilson levantou. Ó, queria pedir desculpa a todo mundo tá aqui no vestiário, o jogador, tudo, Jens Lema, Sandy Olizê, geral. Todo mundo que tá aqui. Você traduzindo. Eu traduzi. E eu calado, ele falando pra depois eu traduzir. Aí ele virou pro Zama, apontou o dedo, falando pra ele, não peço desculpa não, Dedê. Falou pra Frei, fala desse jeito aqui. Oh. E sentou, olha que sentou, eu quase chorei. Como é que eu vou falar isso pro Não, treinador? amoroso, agora você vai falar, hein, Dedê? Olha no vestiário, todo mundo olhando pra mim assim, cara. Os caras tudo assim, olhando pra mim. Eu juro, cara, foi a pior situação da minha vida. E, pô, como é que você vai falar isso, Como é o que vai treinador? falar pro treinador, Pô, o treinador, pô, os caras, pô, o Dedê tá do lado dos caras, eu tô do lado de todo mundo. Eu era um tradutor, não eram minhas palavras. E você Eu com tava aquele ali- receio também, né, Didi? Pô, assim, do brasileiro achar que você não tava do lado do brasileiro e o Pô, era uma situação assim, mas os caras, graças a sim. Deus, sempre entendeu. Pode perguntar o Tinga. Tinga Não, falar, o Tinga é zoeira. Ah, mas e aí, caramba, traduziu ou não Aí traduziu? eu levantei. Eu tô preocupado com o Dedê. Tô sentado, os caras, o Everton, o Amor falou, fala tudo, Dê. Não corta uma palavra. E o Everton, pode levantar, Dê. Eu falei, pode levantar, eu não vou não, Everton. Eu falei assim, aí eu falei, ô treinador, e o Zama é o cara de pouco sorriso. Eu falei, fala, Dedê, porra, vai. Falei, aí os caras já sabiam que, né? Eu falei, ô, treinador, primeiramente, o Evanilson queria pedir desculpa a todo mundo que tá aqui no vestiário, ele sabe que a atitude não foi correta que ele fez, mas faz parte do futebol e tal. E os caras olhando assim, aí eu falei, porra, ninguém dá uma nada. E queria pedir desculpa a todo mundo. Aí, fala, Dedê, o treinador você não falou não, velho. Amoroso. Eu falei, E o amor- o treinador, e aí o senhor, o Dedê, fala com as palavras, cara. Eu falei, pô, amoroso, pô, deixa eu falar, cara. Pô, não fala alemão perfeito, não. Aí eu falei, ô, treinador, e ele, pro senhor, e o senhor não me pediu desculpa, não. Falei desse jeito, cara, quase chorando, cara. Puta que E pariu. o Matias Sammer é um semideus do Borussia. Pô, o cara foi campeão da Champions League e tudo aí. Ele já levantou. Né, o Zama tava em pé, ele ficava em pé lá. Então, do jeito que ele olha, já olha sério mesmo. Ele olhou assim. E aí eu falei, oh meu Deus. E aí já tava calado com as pernas balançando assim. E aí ele só. Beleza. Abriu a porta e saiu. O bom, Leandro, Thiago, que na Alemanha, assim, cara, quando o jogador fala a opinião dele do modo produtivo, isso é entendido lá. Não é treinador que pega birra, não. Não tem polêmica, não fica criando coisinha, não. E eu não era acostumado, tinha 3 anos que eu tava lá, 4 anos, e até eu fui entender isso, cara. O treinador senta assim e bate na mesa e... Pô, eu lembro quantas vezes o Zama... Nós fomos campeão um ano lá, o Zama teve um dia que nós tava perdendo de 2-0 dentro de casa, e o Baia colado na gente. O Zama entrou, foi falar o Lema, o goleiro. Pô, que cara bicho doido. Ô Zama, dá licença, por favor. Ele olhou assim e eu lá... Os caras, o que ele tá falando? Ele mandou o Zama dar licença. Deixa a gente resolver, a gente é homem. Se a gente resolver, dá 3 minutos pra gente. O Zama virou e saiu. Eu lembro, o Jens Lema levantou assim. Que palhaçada é essa aqui? Bateu, jogou a garrafa no chão. Foi em mim assim, empurrou meu peito. Porra! Fala com os caras aí, com os brasileiros, todo mundo aqui. Aqui é um time só. Nós tá brincando isso aqui. E aquela gritaria. Goleiro de seleção, né? E aí os caras ali, e um outro, calma o quê? E os caras discutindo ali, tal. Passou 5 minutos, o Zama entrou. Falou, tirou 2 jogadores, voltamos, metemos de 5-2. Pronto. Isso faz parte, ó. Aí que você vê a liderança, né? Tem que ter no grupo, né? A liderança isso aí que a gente positiva. fala- É isso aí que a gente fala ali. Eu aprendi muita coisa na Alemanha, cara. Isso pra mim foi um dos maiores exemplos. Igual eu falo, na fase difícil do Borussia, a gente teve que reduzir o salário a 50%. É você ganhar, por exemplo, põe aí 50 mil, passar 25, ou ganhar 500, passar doido. 50. E quem não aceitou teve que ir embora. E aí, muita gente foi ou muita gente... Todo mundo, o Borussia se desfez, né? Se desfez. E quem não foi, não é que não. Quem foi não foi errado, cara. O futebol é rápido, né, Leandro? claro. O futebol, depois que você para, Cada ninguém. um toma a sua atitude. A torneira né? para de pingar, cara. Então,
Foi a época que a gente quase caiu para a segunda divisão. Foi todo mundo embora. Eu resolvi aceitar, me doeu muito, né? Me doeu muito, Amoroso. Todo mundo aceitou a princípio. Né? A gente fez uma reunião dos brasileiros, nós já falou logo, eu não, porque do meu não, vai sair lá do Brasil, pô, tá de sacanagem e tal. Mas depois o Amoroso, até todo mundo sentou, o Amoroso foi o líder dessa reunião e falou pra gente que vamos fazer todo mundo, e a gente acabou fazendo, mas depois o Amoroso foi embora, por mais com relação ao Zama. O Everton foi vendido para fazer capital, onde é que os caras, o Rosisco foi vendido para Senal, e aí fizeram o Borussia. Deu uma levantadinha de leve, mas a gente ficou 2, 3 anos, velho, capengando assim, apanhando mesmo. E aí, Thiago, aí que eu falo, tem coisa que o dinheiro não paga, quando eu falei no começo do programa aqui, Leandro. Eu fui um lateral, cara, que muito aguerrido, mas não fui aquele cara ferão, isso, aquilo, outro. Mas eu sempre um cara pro time. E aí, em 13 anos de Borussia, eu fiz 12 gols. O Tinga zoou pra caralho. Você tá de parabéns, já tem mais gol com o Leandro. Pronto, meu amigo. Tem mais gol com o Leandro. Mas assistência, graças a Deus, eu batia de frente com o Diego, que era 10. Na época, ficou o Diego com 14, assistência eu com 13. Numa temporada lá. E aí, quando eu fui embora do Borussia, depois que a fase ruim só passou, o time foi crescendo, o Klopp chegou, o time foi se arranjando e tal. Aí depois eu tive a lesão do ligamento cruzado com o Klopp, tive um azar do caramba no meu último ano com ele. É um cara que... Esse cara é fera, né? Hoje técnico do Liverpool. É um cara que eu falo assim, um treinador que eu posso virar pra você e falar, ele sabe motivar o jogador. Treinamento não faz nada de diferente, né? Como não posso falar, mas pra motivar, o cara consegue espremer pedra, sair água da pedra. E o Klopp é o tipo desse cara assim. Então o Borussia foi campeão. O Borussia corria, ele pôs na cabeça dos caras que correr mais de 120 quilômetros ia ser campeão. E fomos. 3 anos funcionou isso, bicampeão, mas depois o Borussia continuava correndo 125 quilômetros, os caras correndo 110 e o Borussia não era mais campeão. Futebol, você sabe, né, Leandro? Isso funciona uma época, outra época não funciona. E aí eu lembro que o Klopp foi, e aí eu fui embora em 2011, a maior despedida da minha vida que eu fiz no Borussia. Tá louco, os caras fizeram pra mim, é até difícil, assim, falar. Eu lembro, meu último ano lá, entrava tava no banco, meu último ano, entrava pra aquecer, o que a torcida fazia de festa pra mim. Seu jogo de despedida, que foi um negócio espetacular. Então, cara, é complicado. Aí meu aniversário lá na praça, coisa que eles nunca fizeram por jogador nenhum lá, foram mais de 5 mil pessoas numa praça. No dia do meu aniversário foi um movimento assim, que você junta aqui, né, o político, isso, aquilo, outro. A hora que o Assunção falou, tem 5 mil pessoas lá na praça, em Dortmund, me mandei que o Borussia continue, comemora o título. Por cantar parabéns pro Dedê. E sem eu lá, não tinha nada marcado. E aí eu peguei o carro de casa, fiz uma festa lá em casa, chamei os jogadores e tal, porque depois de um mês eu já tinha anunciado em janeiro que eu ia embora. Chegou a hora, uma situação muito difícil pra mim, mas era 13 anos, mas tava na hora de ir. E aí cheguei nessa praça lá, cara, que isso, é um dos momentos assim que eu falo que dinheiro não paga. Lateral, quem sou? Pô, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, os caras são mito, cara. Alex, tem mito. Eu sou um pingo de água. Mas isso é reconhecimento, né, Dedê? Isso então, foi você que conquistou, né? Isso que no Brasil a gente não tem. E aí eu fui nesse dia, fui embora, fomos campeão, e os caras falaram, pô, tá comemorando, é a despedida do Dedê, não tá comemorando nem o título. Pegar o vídeo e os que os caras fizeram na época, assim, e aí fui embora, ia parar de jogar, que eu falei que eu não jogava nenhum clube na Alemanha, tive a chance de vir pro Cruzeiro, cheguei a fazer exame médico no Cruzeiro, de manhã morava ali do lado da toca ali, e por decisão não ficamos, eu conversei com a minha família, e foi uma decisão, Botafogo, Flamengo, acabei que fui lá pra Turquia, e o Borussia aposentou a camisa 17, que eles não fazem isso, aposentou, e não foi pedido meu, a torcida que exigiu isso, e a torcida lá manda mesmo, porque lá, e eu falo, cara, eu passei o Tinga é do caramba, cara, o Tinga é um dos caras, uma das lendas pra mim no futebol, Leandro, quem conheceu ele é um cara assim, que amigo, parceiro, líder. Ele fala mesmo dele, foi a melhor fase da minha vida, foi na Alemanha, pra mulher dele, pros filhos dele, que lá, ele fala, pô, Dedê. E ele pegou a pior fase do Borussia, a gente só apanhava. Todo jogo, Leandro, 81.250 é o público pagante, os outros 700 para 82 é convidado. É a famosa muralha amarela, né, meu amigo? É a muralha, cara. E aí o Tinga, acabava o jogo, nós apanhando dentro de casa, já fiquei 11 jogos sem ganhar lá. Dentro de casa, os caras iam lá, virou festa mesmo. Acabava o jogo, a torcida batendo palma, o Tinga chegava no ouvido.
Eu não vou lá não, Dedê, na arquibancada. Então, a culpa é deles, Dedê. Os caras não jogam uma pedra. O Faltinha do caralho, cara. Eu dava risada. Pô, Dedê, os caras não Xinga o falam. treinador. O cara não xinga a gente. Que isso? Você tá de sacanagem comigo? Acabava o jogo, os carros ficam debaixo da muralha amarela, os carros dos jogadores, a gente passava lá, cara. Tranquilo, né? Eu peguei as melhores, assim, igual eu falei, cara, lá foi os Diferente, é outra cultura, né? É outra Sim, cabeça. quem com todo o respeito, cara, e eu falo, a torcida do Galo aqui ela que me projetou. É uma massa, eu pulava o Mineirão, tomava cocão da polícia pra ir ver o Galo jogar, e o que eles fizeram pra mim em 97 também foi do caralho, a gratidão que eu tenho, a própria torcida do Cruzeiro, onde é que eu vou, sempre me respeitou, né, me falar que eu sou um cara bem fiel, mas eu falo, e aí depois de 2 anos eu tive que ir lá no Borussia, pedir pra liberar a camisa 17 de novo, o diretor, o Zorc, ligou, vem cá, cara, porque pô, eu não pedi, não, pra mim é mais importante a camisa estar dentro de campo, os caras veem o número 17. E aí você liberou? Deixou? Eu fui lá e tive uma reunião lá e falei que, poxa, era importante, pra mim era importante. O diretor fala que é importante pra você, e era mesmo. E acabou comparando na Turquia, que eu fui pra Turquia, falei, eles liberaram, graças a Deus, o Aubameyang, é um cara parceiro espetacular, até no dia lá que eu passei a camisa pra ele, falou, pô, Dedê, é uma honra pra mim, uma pressão do cara não estar vestindo essa camisa, acabou que deu muito certo. Fez gol pra caramba. Caralho, um cara simples, assim, um cara do caralho. E eu fiquei 3 anos na Turquia e parei, depois fui auxiliar técnico, 10 meses, que não é pra mim, negócio de bola, tá doido. Ó, cara, isso aí não... E aí, a torcida fez depois de 3 anos e meio, fez um protesto lá, e uma coisa positiva, e falou que era pra me fazer uma despedida. E pra mim, eu já tinha feito a minha despedida, quando eu saí de lá. E aí, acabou que eu falei, pô, 3 anos e meio, e o clube, o Borussia mesmo, o diretor, são muito sinceros, falou, a gente vai dar toda a estrutura, pode usar o estádio, não precisa pagar aluguel do estádio, então, mas a gente não vai... Organizar, A gente não tem a firma pra organizar, a gente chamar a responsabilidade, né? Fizeram do Michel Zorc, o diretor, e você que sabe, eu falei, eu não sei, pô, e a torcida lá pressionando, fala, eu falei, caramba, então beleza, vamos. E aí, acabou, cara, que igual eu falo mesmo, quando anunciou o jogo, acho que com 3 semanas foram vendidos 81.200 e alguma coisa, resumindo, no final, 82 mil pessoas. Eu lembro que nós fizemos uma matéria, inclusive, antes de você viajar, um negócio espetacular. Eu acho, Leandro, que essas últimas palavras do Dedê, para essa nova geração, que talvez não tenha visto o Dedê jogar, explica um pouquinho do tamanho que foi essa resenha de boleiro. Foi bom demais, né? Ótimo. Esse aí tem história pra contar. Os irmãos são 6, né? Aí, ó. O que ele tem de sobrinho. De neto, a turma é pra ficar pra história mesmo. Dedê, quero te agradecer imensamente o carinho, sei da sua correria, do seu tempo agitado entre Brasil e Alemanha. Queria só saber se você indica jogador Borussia, tem um lateral bom aqui e tal. A gente faz esse trabalho desde a época, o Amoroso, o Everton, o Felipe Tudo Santana. foi você? Foi o Zoc. Tem um lateral esquerdo bom, rapaz. Leandro, o nome dele. Ó, o Leandro. Faz pouco gol, mas cruza bem. Eu vou pôr no time das lendas lá, hein, Leandro? Nós dois ali, hein, Leandro? Do lado esquerdo, hein? Porra, tá Fazer uma droga. Já tá bom, Leandro. Vai viajar o mundo inteiro. Porra, Só cara. não vou levar em Portugal, que ele tem uma dificuldade com o idioma. De resto, onde você levar Vai o ser meu Leandro... tradutor ele, pode deixar. Vai de tradutor. Dedê, muito obrigado, irmão. Foi um prazer. Um abraço no seu pai, na sua mãe. Dedê é o rei do Santa Meira da Pampulha, com as quadras também fazendo muito sucesso. Que Deus te abençoe e continue sua caminhada agora representando o Borussia como embaixador no mundo inteiro. Ó, Thiago, eu que fico feliz tá, com sua presença, do Leandro aqui na Rádio Itatiaia, que pra mim não precisa nem falar a grandeza dela, né? Não é puxar sardinha, mas Abras e toda a equipe aí, a gente sabe que hoje internet, YouTube, televisão, mas é diferente ouvir o jogo na rádio e agradecer sempre pela moral, muitos anos que eu não vim aqui, e sempre quando precisar e eu estiver aqui no Brasil vai ser um prazer estar aqui. Leandro, domingo que vem tem mais outro grande convidado. Mais um grande convidado e parabenizar você, né? Foi seu aniversário, né, Carequinha? Ah, meu aniversário, tá não, bom, não obrigado. deu a moral pra nós aqui da nossa equipe, mas tá tranquilo, a gente vai pegar ele na esquina. Isso, escondendo a idade, tá vendo? 28 anos, Mais bem velho que nós, ele é vividos. mais velho que nós dois. Lógico que é, pô. 28 anos essa semana, não deu pra... Foi no dia do jogo do Cruzeiro, então não deu pra comemorar. Eu tava trabalhando na final da Copa do Brasil. 8 anos tem a quadra que você tem ali, as quadras ali, cara. Ah, não vem me entregar não, Dedê. Resenha de boleiro volta domingo que vem, que senão daqui a pouco eles estão entregando a minha idade, Leandro. Um abraço, Tiagão.